Você pode publicar todos os dias, ter milhares de seguidores e ainda assim não possuir uma marca forte. Porque, no final das contas, a visibilidade faz as pessoas encontrarem você, mas é a marca pessoal que vai fazer o seu nome significar algo na cabeça das pessoas. E existe uma diferença enorme entre ser conhecido e ser reconhecido por algo realmente relevante de impacto para as pessoas atribuírem você como uma autoridade. E nesse vídeo eu quero mostrar para você como essa transformação pode acontecer na sua marca pessoal. E no final eu vou deixar ainda um teste que eu gosto de fazer aqui nos vídeos para você descobrir se as pessoas realmente compreendem o valor que a sua marca tem ou se elas apenas reconhecem o seu rosto. O que tem acontecido muito hoje é pessoas ganhando visibilidade por uma tendência, uma polêmica ou um conteúdo viral, mas isso não significa que o público realmente confie em você, qual problema você deseja resolver, o que você representa, ou qual serviço ou produto você tem para oferecer. E antes da gente entrar na parte técnica do assunto, eu quero trazer um case para vocês real do empresário Flávio Augusto, para vocês começarem a pegar contexto, né? O Flávio Augusto, eu acredito que a maior parte das pessoas conhecem, ele é um empresário que teve muito sucesso, primeiro com a WhatsApp, uma rede de franquias de inglês que ele fundou, e o caso dele na construção de marca pessoal começa em 2011, onde ele criou uma marca chamada Geração de Valor para compartilhar ideias sobre empreendedorismo, vendas, liderança e construção de negócios. Os seus conteúdos, eles não falavam apenas das suas empresas, né? Eles reforçavam uma bandeira, uma ideia que ele tem de mundo, de empreendedorismo e uma maneira de pensar. Ou seja, aqui a gente já começa a ter um empresário que estava caminhando numa trajetória muito legal, mas ele poderia ter ficado no backstage, nos bastidores. Não, ele viu e entendeu o valor de trabalhar a sua marca. Porque hoje, você trabalhar a marca pessoal como empresário, ela garante novos negócios, ela garante sucesso não somente no negócio que você está construindo agora, mas em muitas outras questões, facilita a sua trajetória empreendedora. Então, o que ele fez? Poxa, eu preciso estar conectado com as pessoas. E aí, com o tempo, a sua história, as suas opiniões, os livros que ele passou a publicar e os seus projetos passaram a construir uma associação bastante clara. E quando uma pessoa ouve o nome do Flávio Augusto, ela não pensa necessariamente na escola de inglês WhatsApp que ele fundou. Hoje, a maior parte das pessoas, eu tenho certeza que associam com o empreendedorismo, porque ele pegou muito forte essa bandeira. E aqui a gente tem já um aprendizado, né? A marca pessoal forte, ela não nasce apenas da frequência, mas da repetição de um significado. E essa repetição necessariamente não significa falar sempre a mesma coisa, mas defender sempre uma bandeira, né? Então, comece a reparar nesses players que se destacam. Eu chamo de bandeira aquela ideia que você pega de mundo, de visão de negócio, algo que você vai falar, cara, nisso aqui eu sou referência. Então, no caso dele, empreendedorismo. Ele fala muito de empreendedorismo, ele fala de liberdade, ele fala sobre as pessoas não ficarem dependendo do governo. Então, ele fala muito de estabilidade não existe. Isso tudo vai se tornando uma marca, essa consistência de narrativa que não fica mudando de uma hora para outra o que você pensa e você navega dentro desse contexto. Então, você pode falar sobre histórias, decisões, erros, bastidores, acontecimentos, mas sempre dentro daquilo que você defende, né? Esse é um ponto importante. Muitas pessoas acabam produzindo conteúdo sobre carreira, rotina, viagens, opiniões, mas divagando sobre essas questões centrais, né? Então, quem está acompanhando não consegue seguir uma lógica daquilo que você defende, porque no final das contas, como empresário, o que as pessoas buscam, né, numa personalidade do empresário? É alguém para seguir de inspiração, às vezes por princípios, por valores. O ser humano, ele se conecta muito com essa questão que vem antes do superficial, aquilo que vem
na nossa essência, que é os princípios, que são os princípios e os valores, né? Então essa definição é muito importante você ter clareza para levar para a sua audiência. Então você ter clareza disso e trazer essa clareza para o seu conteúdo, o público ele facilmente passa a associar você a um determinado tema, e aí quando ele pensar naquele tema, ele vai buscar você como uma referência. Então aqui eu gostaria que você tirasse essa reflexão. Esquece engajamento, esquece compartilhamento, esquece esses outros atributos, número de seguidores. Coloca num papel o que hoje você acredita que você representa como ideal para a sua audiência. O que as pessoas que te seguem conseguem extrair de você como uma referência. Existe uma constância semanal de algo que você está sempre trazendo e que as pessoas podem realmente contar com você como uma autoridade? Esse é um primeiro ponto muito importante. Eu usei de exemplo Flávio Augusto, mas outro Joel J pode pegar, um Bruno Perini, empresários de sucesso nessa questão de engajamento, vocês vão ver que eles têm essa preocupação sempre. Agora, é importante, depois que você fazer essa definição de bandeira, não significa que você só vai falar desse assunto, mas 70% do seu assunto tem que ser focado nisso. E os complementares, eles têm que se organizar em volta do assunto principal. Isso é muito importante. E aí, após definir esse território que você vai explorar, a gente tem que ir para uma outra questão, que é a autoridade, porque também não adianta você ser reconhecido e percebido como alguém que fala sobre um determinado assunto, mas as pessoas também não confiarem em você. E na marca pessoal, a autoridade, é claro que ela é super importante. E ela não vem somente porque fala autoridade, parece que é algo, em diploma, é cargo, é número de seguidores. Não é só isso. Uma coisa dessa ou outra pode servir? Pode, como outras coisas também. O mais importante, na minha visão, que traz autoridade, que aí não tem como você ter autoridade sem ter essa palavra que eu vou falar agora, é a questão do resultado, né? Porque é muito difícil você se provar uma autoridade em algo se você não teve resultado com aquilo, se você não tem experiência naquilo, se você não tem repertório, se você não tem uma trajetória construída naquilo. É muito difícil. A gente vê muito hoje, né, na internet algumas pessoas querendo ser autoridade em determinados assuntos, mas elas simplesmente não fizeram, não estudaram, não praticaram, então realmente aí fica difícil você querer ganhar a confiança das pessoas e infelizmente a gente vê alguns casos até de pessoas vendendo, se passando por algo, né? Mas isso isso não sustenta no médio e longo prazo, né? Então é importante que você tenha esse posicionamento em algo que você realmente consiga ser uma autoridade, você possa demonstrar essa autoridade na prática com a experiência que você tem. Então, para dizer eu sou um especialista, é claro que não é só um diploma que diz isso, mas é a experiência, é a prática. Então, você ter evidências, casos, cases, mostrar realmente numa aula ali a prática, a didática, como a gente está trocando essa ideia hoje, né? Quando eu falo de brain, eu já tenho muitos cases que eu posso apresentar, qualquer coisa que a pessoa me perguntar, eu já passei por isso, eu sei orientar, eu sei falar. Então, para você, obviamente, construir uma autoridade, você não precisa estar falando, anunciando, eu sou uma autoridade, eu sou um especialista. Ela é percebida na qualidade daquilo que você entrega. Então, se existe essa experiência, essa trajetória, vai existir uma verdade na entrega, as pessoas vão sentir isso. E também, obviamente, que aí vem os cases, isso tudo ajuda muito, né? O resultado que você já gerou no seu negócio acaba ajudando bastante. Então aqui a gente já falou sobre estabelecer o território, de você escolher um território também que você seja autoridade. E aí eu também traria um elemento que eu acredito que é super importante, que é a originalidade. Você ter a coragem de ser verdadeiro. Eu gosto muito de falar isso. Ser verdadeiro às vezes exige coragem, porque cada um, como seres humanos, a gente tem a nossa individualidade. Então tem uns que se destacam pela simplicidade, outros
pela ousadia, outros pela sofisticação, outros pela sabedoria acima da média. Então, assim, seja você, seja original, seja autêntico, que é a questão de você realmente definir a sua personalidade e valorizar a sua origem, que aí entra o ponto do storytelling, que as pessoas falam muito storytelling. O que é o storytelling? É você pegar a tua história do começo ao fim e pegar os top moments dessa história para contar para as pessoas de uma forma simples o porquê que você chegou até aqui, por que você faz o que você faz, por que tem brilho no olho de fazer o que você faz. Então isso também conecta, isso traz originalidade, isso traz essência e as pessoas gostam disso. E quando você cria um conteúdo original, você acaba que não muda isso toda hora, porque é você, então você não vai estar uma hora sério, uma hora humorado, uma hora super divertido, outra hora estudioso, porque vai ser você. Tá certo, as pessoas mudam, e aí essa transição também é legal ser contada, né? Se você tá pegando novas habilidades, você é um cara que você nunca foi atleta e se importou com a saúde, você passa a se importar, e à medida que você vai trabalhando uma audiência, uma marca pessoal, é legal trazer esses atributos, a transparência, as mudanças, né? Mas as mudanças, elas vêm gradualmente, elas não são de uma hora para outra, né? Ninguém consegue ser milhões de versões ao mesmo tempo. Então, as pessoas sentem isso e a gente busca pessoas para se inspirar que sejam originais, que sejam autênticas. Por isso que é uma chave muito forte, né? Então, uma marca pessoal, ela se fortalece quando existe coerência entre aquilo que você fala, que você faz e que você repete ao longo do tempo. Por isso que você definir esses territórios de uma maneira autêntica, assertiva, vai fazer, obviamente, você ter mais sucesso. É por isso que algumas pessoas conseguem ir mais longe e outras não. Porque às vezes a pessoa está fazendo um conteúdo legal, mas, cara, não está sendo ela. E aí isso não conecta, né? E aí um teste, uma reflexão importante que eu deixei para o final do vídeo, né, para vocês fazerem, é o seguinte: pega algumas pessoas, pega um cliente, um amigo, uma pessoa da família e pergunta: quando você pensa no meu trabalho, quais são as 3 primeiras ideias que vêm à sua cabeça? E deixa a pessoa falar. Não oferece alternativa, joga uma pergunta aberta. Quando você pensa em mim como pessoa, qual característica que vem na sua cabeça? E aí você começa a pegar essas características, assim, quanto mais pessoas você perguntar, é melhor, sabe? Isso é bem legal de fazer. Meus pontos fortes, pode jogar na IA, preciso fazer uma pesquisa sobre minha personalidade com algumas pessoas, tá? Qual é o meu ponto forte, qual é o meu ponto fraco? Cara, você começa a ver as perguntas, e aí tem uma pergunta que é bem legal: por que você confiaria em mim para falar sobre marketing, por exemplo? E deixa a pessoa falar. Então essas respostas, elas vão clarear, talvez traga clareza para você de quais são os seus pontos fortes, porque muitas vezes a gente tem domínio de certas coisas, a gente confia, mas a gente tem uma ideia, as pessoas têm outras ideias. E às vezes, pegando essas características, você sabe no que você é bom, obviamente, naquele território que você domina, mas às vezes tem aquele nosso... O William é um cara que ele escuta bastante, ele presta atenção no que eu falo, ele é um cara que passa segurança na hora que fala. Então você vai pegando alguns atributos e fala: opa, peraí, segurança na hora que fala, isso aqui é um ponto forte meu, então posso utilizar isso aqui na minha construção. Então eu gosto muito de usar essa técnica de você sempre ter a sua visão. Então você vai pegando a visão daquilo que você é bom, daquilo que você sabe, você vai tirando suas percepções, mas misturar com outras visões. Isso dá uma clareza legal, sabe? Para você construir uma linha editorial, uma personalidade, uma estratégia de marca pessoal. E a estratégia de marca pessoal é algo que muda o jogo mesmo das pessoas, sabe? Até estava vendo um vídeo do GeoJ falando sobre isso, o quanto mudou, impactou a partir do momento que ele parou de fazer algo
somente fazendo e quando ele tomou a decisão estratégica de como é que ele vai arrumar o cabelo dele, postura, roupa, tudo tem um sentido. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi um vídeo para explanar um pouco sobre marca pessoal, para você entender alguns conceitos, para fazer você pensar fora da caixa, para você não pensar marca pessoal somente em postagem, em foto, naquele basicão que o pessoal fala, né? Tem que ter um Instagram, tem que ter uma foto de perfil, tem que ter uma bio, tá, mas e aí? Mas quem que é você? O que tá por trás? Aquele passo aqui, a gente fala muito sobre isso, né? O que tá por trás? E a estratégia? Por que eu tô fazendo isso? Então, espero que vocês tenham gostado. Se fez sentido para vocês, se inscreva aqui no canal. Segue lá também no Instagram, William Vitali. Aqui é sempre um prazer enorme estar falando com vocês de branding e marca pessoal. Até o próximo vídeo.